Olá, boa noite, saudação a todos que fazem o Centro Espírita Paz do Senhor de Joinville, que o nosso amigo Nazareno possa nos amparar nessa exposição de hoje e convido a todos às reflexões que são feitas no Evangelho segundo o Espiritismo, trazida por Allan Kardec, no capítulo 11. E o tema é amar o próximo como a si mesmo. Kardec já inicia trazendo uma passagem em que fariseus e saduceus provocam Jesus. E diz assim, está em Mateus, no capítulo 22, 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o seguinte, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então Jesus praticamente já diz o que a gente vai tratar nesse momento. Os fariseus estavam testando Jesus para saber se ele responderia conforme a Torá, os mandamentos que eles gostam mais de falar como se fossem ensinamentos, né? Então nós vemos que o amor já estava na cultura dos hebreus, que depois se tornaram judeus, né? Já existia essa ética baseada no amor, porque muitos de nós pensamos que na Torá, no Antigo Testamento, não existia a lei de amor. E nós vamos ver que isso não é verdade, né? Vamos começar fazendo essas reflexões. Então, a divindade envia revelações para a humanidade, uma forma de falar com seus filhos. O que são revelações? São verdades oferecidas por Deus. São retirados véus de tempos em tempos. Elas são desvendadas, digamos assim. E elas são enviadas conforme o entendimento daqueles que vão receber, conforme suportamos, né? Conforme conseguimos entender. Então essas revelações, elas vêm em forma de lei, porque a lei vem de uma autoridade soberana. Então precisa vir com essa regra categórica, né? Lá no Livro dos Médiuns, inclusive, sobre o objetivo, diz que é oferecer regra de conduta, compilação de comportamento para nós, né? Que nós precisamos, que são as leis naturais ou as leis de Deus, tanto faz. De todo jeito, elas estão em nossas consciências, né? Já estão gravadas. Então, ao longo do tempo, houveram revelações regionais, como para os Vedas, né, como para Krishna. Mas o que importa mais para nós nesse estudo são as revelações universais. Quais são elas? Moisés, a primeira, que traz a justiça, Jesus, que traz o amor, exemplificando, sendo o próprio amor, e a terceira revelação, a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, que traz a verdade, que traz essas questões que nós não conseguimos compreender ainda, da imortalidade, da reencarnação, da comunicabilidade, ou seja, abre mais o espectro para o espiritual. Quando a gente vai lá para o livro Consolador, na questão 271, de Emmanuel, né, por Chico Xavier, esse livro é um comentário, ele comenta questões do Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte, no centro das três revelações encontra-se Jesus, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que, com amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça, ou seja, Moisés, e a verdade, a doutrina espírita, nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização, com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. Ou seja, a justiça, o amor está acima da justiça e da verdade, porque
essas são manifestações do próprio amor do Cristo. E quando a gente volta um pouquinho na questão 269, diz assim: porém, habilitados a compreender, ou seja, nós quando já conseguimos captar mais essa lei, a lei ou a base da lei, imutável, os 10 mandamentos, foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus. Olha que informação importante. Porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual do ordem se processam, como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Ou seja, a lei sempre foi de amor. E é de amor nas 3 revelações. Nós podemos ir até o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico, e lá está muito claro quando a nebulosa se desprendeu e Deus a colocou nas mãos augustas do Cristo, para que ele cocriasse o planeta. Então, essa lei primeira, a Torá, que foi ditada a Moisés, na realidade, se usava o nome de Deus, né, até para ter um respaldo para aquele povo tão atrasado, mas na verdade isso seria um Deus antropomórfico, um Deus que teria voz, que teria olho, que teria boca. Então aqui nos é explicado através de Emmanuel que eram emissários de Jesus. Moisés era um grande médium, né, mas já era Jesus colocando o seu amor, a sua lei, né? Então, nós vemos o seguinte: por que a lei é tão contrária em alguns pontos no Antigo Testamento, ou seja, na Torá? A Torá tem 613 ensinamentos. Aí dentro da Torá estão os 10 mandamentos da lei de Deus, que são imutáveis. Então, no geral, são leis cíveis, leis para a humanidade, para aquele povo naquele momento, porque nós sabemos que a lei humana ela vai progredindo de acordo com a nossa progressão espiritual, moral, ética no mundo, né? Então, na realidade, até não foram nem 10 mandamentos, foram 19 declarações que estão lá em Êxodo, no capítulo 20, de 3 até o 17. Né, que começa Deus falando com Moisés, Deus dizendo assim, ó, ele diz: Deus falou, e foi isto que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus, e eu tirei do Egito, a terra de onde você era escravo. Então você vê Deus falando na primeira pessoa, isso era muito comum na época, para dar justamente esse respaldo, né? Então, Deus não falou com Moisés, isso é algo inconcebível, né? Como diz nosso querido Emmanuel. E essas leis estão nos 5 livros de Moisés, no Pentateuco. O que é que acontece? O filósofo Flávio José, 70 anos depois da Era Comum, ou depois de Cristo para nós cristãos, ele compila essas 19 declarações. Mas na frente, século IV, Santo Agostinho de Hipona, compila, faz mais uma compilação, que é aceita pela Igreja Católica até hoje, que são justamente esses 10 mandamentos que nós conhecemos, né? Então, o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, né, com todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua abundância, que a gente fala, é o resumo. Jesus fez o resumo da lei. Sim, é um resumo. Já estava no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, que é o último livro, capítulo 6, versículos 4 a 5, que é quando Moisés traz a questão do monoteísmo, certo? Do decálogo. Ah, mas e a segunda parte, que é o que nós estamos tratando nessa noite? Do amor ao próximo. Está em Levítico, no livro que traz as leis, no capítulo 19, versículo 18. E diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu sou o Senhor. Então, a lei de amor é uma lei imutável. Ela sempre existiu, né? E essa lei, ela traz a regra áurea, que é o que nós estamos querendo estudar hoje sobre o amar o próximo.
Quando a gente dá um pulinho lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que Chico Xavier psicografa, no capítulo com Nicodemos, que ele fala de Nicodemos, Jesus, ele diz assim: acima do não adulterarás, do não cobiçarás. Olha só. Então ele diz assim, ele está querendo dizer que há algo que não é só a justiça, é o amor. Não só deixar de fazer o mal, mas também fazer o bem. Aí continua Jesus: está o amor de Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento, né? E aí em Provérbios diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre a multidão de todos os pecados. Isto está em Provérbios, capítulo 10, 12. Não é a lei de talião, porque às vezes nós simplificamos e dizemos: se eu perdi um braço é porque em outra encarnação eu fiz mau uso desse braço. Sim, mas o que você fez de bom durante esse período sobre isso? E o que você reparou? O que você consertou? Essa é a multidão que é coberta pelo amor dos pecados, de forma que não podemos fazer uma leitura tão reducionista, né? E aí Jesus vai agora tocar no que a gente quer. Ele diz: como poderá alguém amar ao Pai aborrecendo-lhe a obra? Ora, qual é a obra de Deus? Tudo. As florestas, os animais, a natureza, a humanidade, nós humanos, né? Então, está falando aqui do próximo. Os fariseus e os saduceus naquela época viviam numa discussão o dia todo, era normal, os rabinos passavam o dia discutindo e eles queriam saber o que é que o outro pensava. Isso não era nada de estranho. Quem era o próximo? Quem era o outro? Se Jesus fala da obra de Deus, essa obra contempla toda a criação. Se eles pensavam que era só os humanos, e que às vezes um achava que era só a família, outro achava que o próximo era até quem morasse no próximo quarteirão, quem morasse na mesma aldeia, hoje nós ainda temos esse sentimento de clã. Às vezes queremos beneficiar só os nossos familiares, aqueles que são nossos amigos. Precisamos ampliar para a humanidade, como diz Jesus quando sai de sua casa em Nazaré, se despede de Maria na porta, que Maria diz: mas filho, o que dizes do amor que temos por ti? Porque ela estava tentando retê-lo em casa para não ir para a sua missão por conta do pressentimento, do que na verdade ela sabia. E Jesus diz: sou muito grato pela família que Deus me deu, mas preciso ir levar a boa nova, porque amo da mesma forma toda a humanidade. Lembramos que humanidade contempla os nossos inimigos. Lembremos que contempla os desencarnados. Somos 8 bilhões na Terra encarnados, mais ou menos, mas no total somos 30 bilhões, né? Lá no Livro dos Espíritos, lá pela pergunta 742, a partir daí, que trata das guerras, algo muito atual que a gente pode exemplificar aqui e que a gente pode tentar fazer algo sobre já hoje, essa noite. Nós costumamos orar pelos que são as vítimas, sim, e devemos orar pelas vítimas. Mas lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos também, quando Ismael, guia espiritual do Brasil, após ver que a Lei Áurea não tinha banido a escravidão, ela ainda relutava, mesmo que camuflada, ele vai em lágrimas até Jesus, porque não sabia mais o que fazer. E Jesus diz que ele retorne, que ele ore pelos inimigos, que ele ore por aqueles que estão provocando a desgraça, provocando as guerras. Quem vai orar por eles? Os mais necessitados, inclusive, porque estão
multiplicando a sua dívida perante as leis divinas, né? É um irmão equivocado que um dia será anjo, como todos nós. Muita maturidade espiritual, mas precisamos caminhar por esse pensamento, né? Então Jesus continua dizendo o seguinte: contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Ele diz assim, que a gente examina os textos sagrados de uma maneira muito insuficiente. Ele fala a exiguidade, a carência, né? A pouquidade. E aí ele diz, todas as criaturas têm feito o mesmo. Nós até hoje ainda fazemos isso, esquecemos de tirar o espírito da letra, né? Então, a doutrina espírita traz essa contribuição. Ela não se fecha. A gente vai interpretando de acordo com nossa condição moral, com o nosso avanço, com a nossa evolução. Não estamos acabados, estamos a caminho, né? Como diz Joana de Ângeles. E aí ele continua, o mestre, investigando as revelações do céu, olha, as revelações universais, as três, com o egoísmo que lhes é próprio. Ou seja, com a nossa imperfeição, com o nosso interesse pessoal, nós avaliamos por esse ponto de vista. E aí ele diz que o que é que nós fazemos? Organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. Ou seja, sem misericórdia. É a justiça nua e crua. E nós sabemos que até a justiça dos homens considera a questão da intenção. Por exemplo, daquele que cometeu o ato impensado. Isso pode reduzir a pena. O que é a justiça com a misericórdia? É quando eu digo assim, você teria que pagar isso, mas eu concedo, eu vou ceder que você pague apenas a metade disso. Isso é misericórdia, né? Então, isso é o amor regendo a justiça. E esse amor, conforme nós queremos ser beneficiado por ele, por essa justiça amorosa, misericordiosa, nós precisamos também agir com o outro, para que possamos também receber, né, essa misericórdia de Deus. E aí Jesus continua, e entretanto, coloca o amor acima da justiça do mundo, ou seja, implacável, né? E tenho ensinado que só ele cobre a multidão de pecados. Se nos prendermos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Se a lei fosse, né, de Talião, olho por olho, dente por dente. E aí Jesus completa, ó, que com a lei de amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos. Nós somos devedores uns dos outros, nos alerta Emmanuel, né? Filhos do mesmo Pai, a caminho com a mesma destinação, de sermos felizes, né? Se compreendermos isso, podemos, através da fraternidade, convivermos da melhor forma possível, mesmo em situações de conflito, né? Nós somos motivo da queda do outro, muitas vezes, precisamos lembrar disso. O Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 49, chamado O Irmão, o Amor, ele dá um roteiro. Primeiro, ele conceitua o amor. Ele diz que é uma força de atração no macrocosmo e no microcosmo. Ela está nos permeando, desde o mínimo átomo até o arcanjo, né? E aí ele diz, qual a dica que ele dá para a gente amar? O que a gente faz para a gente amar? E aí ele fala, seguir os grandes vultos da humanidade, onde Jesus está no topo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o guia e modelo de humanidade, o tipo que Deus tem oferecido mais perfeito para nós? A resposta é simples, vede Jesus. E aí nós pensamos, nós não conseguimos amar ainda como Jesus ama. Nós não conseguimos ainda amar a Deus. Para amar a Deus, eu preciso amar o meu próximo. E aí Joana de Ângeles nos diz o seguinte,
Como nós não conhecemos ainda esse amor, não sentimos, Deus pede para que amemos o próximo, porque está mais perto de nós. Mas sem nos amar, não conseguimos amar o próximo, porque nós somos semelhantes, nós projetamos. Então, é uma didática dos benfeitores pedindo para que nós comecemos por a gente, comecemos a nos amar, para podermos entender, compreender o outro. E aí, amando o outro, eu estou amando a Deus também, né? E aí ele fala o seguinte, sobre a dificuldade que temos de entender a máxima, amai os vossos inimigos, né? Porque nós temos uma tendência a reagir. Nós precisamos lembrar que nossos algozes são nossos mestres. Outro ensinamento de Emmanuel. Nossos algozes estão nos ensinando e às vezes são apenas instrumentos de alguma lição. Não tem nem nada diretamente conosco, mas é posto a provocar uma situação para tirarmos um ensinamento. Então a pergunta ideal que nós precisamos fazer não é por que isto acontece, mas para que isto acontece. Tirar do pessoal, se focar na situação que aconteceu comigo e não quem fez comigo. Porque quem fez comigo pode ser qualquer um instrumento. Mas o quê? Por que eu precisava de passar por aquela traição, por aquele desgosto, por aquela derrocada financeira, por aquela separação, por uma perda temporária de entes queridos que nós não perdemos, né? Eles continuam vivos. Então, essa seria uma outra forma de ver. E aí ele diz assim, os aspectos pragmáticos na forma como manifestamos ou devemos manifestar o nosso amor. Como que nós podemos treinar, digamos assim, o amor em nossa comunidade? E aí ele fala da gratidão. Olha, na série psicológica de Joana de Ângeles, que são 16 livros, essa série começa com Jesus e a atualidade. Olha que coisa interessante. Como quem diz assim, olha aqui, o ponto de partida, o roteiro, a meta, foca aqui, né? Começa com Jesus e com situações do dia a dia, finaliza com a gratidão, psicologia da gratidão. É quando a gente chega num nível mais alto de entendimento, de compreensão, de comunhão. É quando a gente chega naquele nível de Paulo de Tarso, que dizemos assim, que em tudo damos graças, até com o que nos acontece, que nos causa dor, sofrimento, nós damos graças. Por dois motivos. Primeiro, porque Deus sabe melhor o que nos convém. E temos a confiança dele de que tudo vai dar certo e que tudo passa. Mas também, uma outra forma de entender é que estamos também, talvez, nos ajustando com as leis divinas. Estamos pagando algo que estamos em débito. Então, estamos saldando naquele momento. Quando a gente salda uma dívida, a gente não fica feliz, né? Então, essa seria esse outro ponto de vista, de olhar, né, por outra perspectiva. E aí o Leon Denis continua assim, ó, reforça a abrangência do amor, que nos alcança a todos como a luz do sol. Jesus é trazido como rei solar pela própria Joana de Ângeles, né? É o nosso sol, o nosso rei, que encontra qualquer lugar da terra beneficiando com esse amor. O sol atinge a todos nós e nós podemos refletir sem escolher a quem vamos amar. Quem ama não escolhe. Eu vou amar a pessoa X, a Y não. Quem ama simplesmente ama. Não devemos escolher, né? E também não devemos ter expectativa. Nós normalmente esperamos ser amados para amar.
precisamos ser nós os primeiros a amar, porque é um ciclo ou círculo virtuoso. Eu estou emanando o que eu vou receber. Ora, o que eu emano, quem que está mais próximo? Eu mesmo. Eu estou emanando amor, estou recebendo amor. Estou me retroalimentando. Da mesma forma, os sentimentos que não são nobres. Precisamos ter cuidado com isso, com o que pensamos e sentimos, né? E aí continua Leon Denis. Estamos destinados à união pelo amor. Não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo. Nem amar o próximo sem amar a Deus. Tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. E aí esse ponto chega a ser constrangedor. Porque se Jesus pede para vermos na face do outro, daquele que está na rua, que está desabrigado, no desconhecido, naquele que somos desafeto, Jesus pede para amparar, para nós vermos no outro a face do Cristo. O que nós estamos fazendo então quando somos indiferentes, quando ignoramos ou quando agredimos, ou quando somos impacientes? Nós estamos fazendo ao próprio Cristo, a Deus. Nós estamos cravando um espinho na face de Jesus. Estamos colocando um cravo em sua mão. É a Ele. É como Jesus diz na lição a Nicodemos: estamos aborrecendo a obra. Como dizer que amamos Deus aborrecendo a obra? Não é isso? Então estamos falando aqui de mais do que tudo do próximo, dessa regra áurea, dessa ligação. Né? Só podemos caminhar, seguir, se seguirmos com o outro, nos relacionando. Lembremos que Jesus sempre mandou de dois. Isso é um ensinamento. E isso é um alerta. Por que sempre dois? Porque um vai apoiando ao outro. Um sustenta o outro. Numa hora desafiante, numa hora que um esmorece, o outro levanta. Na hora de expandir um pensamento, quando trocamos ideia. No Evangelho segundo o Espiritismo também nós encontramos a irmã Rosália, quando fala de caridade, um pouquinho mais na frente, que ela diz que precisamos nos suportar. Ora, podemos entender como suportar, ou seja, tolerar, né? E não é boa essa palavra tolerar, tolerar o outro, né? Respeitar. Mas o suportar aí é no sentido também de dar suporte. Então precisamos caminhar juntos, né? É uma simbologia, sempre mandar dois, né? E aí quando nós trazemos para o nosso dia a dia, né? O que temos feito? Temos feito com amor, porque o próximo são todos, é toda a obra, toda a criação, né? Temos feito além do dever, porque o dever é o dever, é a parte intelectual agindo, o que já nos traz uma paz, obviamente. Mas nem sempre fazemos o dever com amor, concentrados no que estamos fazendo, pensando no benefício que vai causar a alguém, dando o melhor de si, sabendo que no fundo eu também vou ser agraciado, porque estamos todos interligados, né? Então, é um exercício para nós lembrarmos que somos bons, porque nós viemos de Deus e Deus é amor. Desvirtuamos, nos afastamos de suas leis, como diz Leon Denis também, e por isso somos infelizes. Como o filho pródigo, voltando para essa lei, nós conquistamos nossa felicidade, né? Então Jesus, todos nós temos um amor em potencial para eclodir, né? Mesmo que amemos de uma forma capenga. Jesus chega para Pedro, que era tão rígido, né? Tão bruto, e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, se me amas. Será que Pedro já amava naquele momento?
Mas às vezes não entendemos, mas podemos já fazer. É o exercício. É pôr em prática o amor, a caridade. Não esperar amar para fazer, mas eu vou fazendo e vou aprendendo a amar, né? Então nós somos essas ovelhas, mas também nós temos ovelhas, né? E o bom pastor, ele tinha uma relação de afeto com as ovelhas. Era a sua voz que elas reconheciam. Quando a ovelha estava em perigo perante os lobos, o pastor colocava a sua vida em risco para defender as ovelhas. E quando uma fugia, Jesus, que era o bom pastor, não só o pastor faz sem amor, por dinheiro, mas o bom pastor não. O bom pastor vai resgatar aquela ovelha e prestemos atenção nisso, porque nós somos essas ovelhas desgarradas. Ele traz as ovelhas no braço, ele não ralha com a ovelha, ele traz nos braços. Ou seja, nós quando nos afastamos das leis de Deus, quando erramos, reconhecemos, Jesus está nos abraçando, ele está conosco, né? Então, o que podemos fazer para amar? Começar a partir de mim, a paz começa em mim, né? E eu vou reverberando, não esperar ser amado, né? Começar pelos nossos pensamentos, que é a raiz de tudo, que a palavra já é a concretização e a ação muito mais, né? E nos focarmos no amor acima de tudo, acima dessa justiça, né? Esse amor em movimento, que é a caridade. O que é esse amor, o que é essa caridade? Eu acabei de ler o livro Médico de Homens e de Almas, que fala da vida de São Lucas, de Taylor Caldwell. E o evangelista Lucas passa boa parte de sua existência competindo com Deus, uma mágoa com Deus, porque ele perdeu, do ponto de vista dele, mortal, vários entes queridos. E ele ficou com medo de amar, porque amava e a pessoa era ceifada. Ele entendia que Deus tirava aquela pessoa, levava para longe, causando sofrimento. Mas Lucas, mesmo com esse pensamento, ele tinha em mente, o amor agia nele. Então ele, como um médico, tantas vezes se deparando com o enfermo, e aí nós podemos entender não só o enfermo do corpo, mas o enfermo da alma também, porque a raiz, a gênese das doenças estão no nosso espírito. Lucas se compadecia de um tanto com a dor do outro, com o sofrimento, ele se enchia tanto de compaixão, como um bom samaritano, que ele chegava a abraçar um leproso, por exemplo. Ele não tinha medo de nada. E o desejo dele naquele momento era que a doença se transferisse para ele, para que aquela pessoa não sofresse. E na maioria das vezes aquela pessoa era um desconhecido para ele. Ele não conhecia. Ele vivia nos navios, atendendo. Que ali é onde existia o sofrimento. Então, de uma maneira torta, para competir com Deus, que ele pensava assim, eu vou fazer o possível para Deus não ceifar essas pessoas, para darem uma morte tranquila ou retardar o máximo possível essa morte. E os que morriam mais, obviamente, mais rápido, eram aqueles escravos, mais pobres, porque não tinham cuidado. Então, Lucas se concentra nesse amor em ação, na caridade, que é uma ferramenta para a gente aprender a amar. Caridade, principalmente aquela caridade essencial que o Emmanuel nos traz, que é a caridade de sermos o próprio Evangelho, de sermos o melhor possível, para que sejamos o melhor possível para o outro também. Então, meus irmãos, com esse exemplo, né, de Lucano, nosso São Lucas, o evangelista Lucas, é que eu me despeço de vocês, lembrando que às vezes não
não somos, não amamos como queríamos, mas vamos amar. Não esperemos amar para colocar em prática a manifestação desse amor, que é a própria caridade. E que o outro, como a regra áurea, fazer ao outro o que quer, o que eu faço para o outro é o bem para mim mesmo, ou o mal para mim mesmo, porque estamos conectados, que possamos fazer, mesmo que não da melhor forma que nós gostaríamos, já amando. Porque um dia, na certeza de que um dia iremos ter melhor compreensão desse amor, iremos expandir, entender mais, até que possamos ver essa face desse amor, né? Um encontro com Jesus, vermos, sermos como Jesus, aqueles que executam diretamente as ordens de Deus. Muito obrigada por esse momento, por esse encontro com vocês. Fiquem em paz, que Deus possa abençoar a todos nós, principalmente nesses momentos, que mantenhamos a nossa sintonia, conexão, na certeza das palavras de Jesus, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, eu estarei convosco. Mantenhamos a calma, a tranquilidade e a confiança, porque mal nenhum pode ceifar a nossa paz, o nosso amor, a nossa fé. Muito obrigada.